Glória a Deus. Bom dia a todos, a paz de Cristo. Alegria enorme estar com vocês de novo e poder servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Acredito que realmente eu trago uma palavra da parte do Senhor para abençoar seu coração, para fortalecer sua fé. Não apenas vocês estão nessa primeira reunião, você que nos acompanha pela internet, você do culto às 11h30, que abraçou essa visão de tudo faço por causa do Evangelho. Nós realmente estamos felizes em ver a coisa avançando, crescendo e sabendo, como diz o pastor Eibe, que é só o começo. Bom, abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, e nós vamos ler juntos o versículo 6. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se não for pedir muito, eu gostaria que você repetisse esse texto comigo, mas nós vamos combinar duas coisas. Primeiro, onde chega a parte diz em vocês, nós vamos trocar por nós. Não estamos alterando a escritura, né? Se eu falo vocês, você fala vocês, no fim é tudo nós. Mas a gente vai se apropriar num nível bem pessoal. Segundo, já que você tem um abafador de voz na frente do rosto aí, que é a máscara, eu vou pedir para você levantar uns 28% do volume da voz e a gente falar com gosto, com vontade. Pode ser? Então, repita comigo: eu estou certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Bom, o apóstolo Paulo está externando uma convicção pessoal. Ele fala a respeito de uma certeza que ele carrega. Mas, obviamente, ele não queria apenas nos comunicar um sentimento, uma convicção, uma certeza pessoal. Ele escreve debaixo da inspiração do Espírito Santo. Como Paulo diz a Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus. Como o apóstolo Pedro falou, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E a pergunta prática, uma vez que Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito, inclusive essa declaração de convicção pessoal de Paulo, é o que é que Deus queria comunicar com essas palavras. E a gente não precisa de nenhum, de aplicar aqui nenhum raciocínio profundo, desenvolver nenhuma interpretação elaborada. Para mim é muito óbvio o reconhecimento, da própria Escritura, da disposição, da clara intenção e determinação de Deus de concluir aquilo que começou, de levar até o fim aquilo que Ele deu início. Provavelmente essa também seja a razão pela qual Hebreus 12:2 chama Jesus de o autor e o consumador da nossa fé. O Deus que começou tem um compromisso em também terminar e concluir aquilo que Ele começou. E acredito que muitos acabam falhando na fé, no relacionamento com Deus, na jornada de vida cristã, às vezes pela falta de uma convicção profunda, no que diz respeito não só à doutrina, mas a entender quem é a pessoa de Deus. Eu gosto de dizer que a fé se apoia no caráter de Deus. Deus é digno de confiança. Ele é fidedigno. E nós precisamos carregar uma certeza de que Deus está acima de qualquer suspeita. Aliás, o tema da minha mensagem hoje é exatamente esse: acima de qualquer suspeita. Eu quero tentar apresentar para vocês um desenho bíblico que é recorrente e a gente vai tentar construir isso, levando em consideração aqui três coisas. Em primeiro, eu quero trabalhar a ideia e o conceito de exemplos da nação de Israel do Antigo Testamento. Eu quero te mostrar pelas declarações do Novo Testamento que tudo isso está lá registrado, não apenas para que a gente saiba a história, a cronologia de um povo, mas em 1 Coríntios 10:11, Paulo diz: essas coisas lhes aconteciam e foram escritas para nosso exemplo, para nossa advertência de quem são chegados os fins dos tempos. Então eu quero mostrar esse paralelo, e há inúmeras declarações a respeito de como os israelitas falharam em não confiar que o Deus que começou tinha um compromisso em terminar e concluir. Então esse exemplo precisa ser compreendido.
É lógico que há um volume enorme de informações a respeito disso, e nesse primeiro ponto, dos exemplos a se considerar, eu vou trabalhar apenas 3 deles. Vou deixar um 4º exemplo lá para o final. Depois de apresentar esses exemplos, que são uma lição clara, eu quero tentar trabalhar um outro ponto, porque estamos enfatizando que o Deus começou, Ele vai terminar, mas eu quero deixar claro que não estamos falando de uma obra unilateral divina, como se Deus agisse sozinho. Eu vou destacar a parte de Deus e a nossa parte. Embora Deus não fale com a sua parte, a Bíblia diz que Ele é fiel mesmo quando nós não somos, nós também precisamos entender que nossa infidelidade nos impede de desfrutar da fidelidade imutável dEle. Mas depois de mexer nesse desenho, eu vou para o ponto alto e principal da mensagem, que é tentar trabalhar com vocês o entendimento do que é confiança, do que significa confiar em Deus. Então vamos juntos? Em 1 Coríntios, no capítulo 10, se você puder, me acompanhe nesse texto também. Eu quero agora, a princípio, ler só do versículo 1 a 6. Daqui a pouco, no próximo ponto, eu vou continuar do 7, em diante. Então, no final da leitura, talvez você já possa deixar marcado ou aberto o texto. Em 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 6, a Bíblia diz assim: irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Bom, para começo de conversa, nessa advertência de Paulo aos Coríntios, ele nos chama a olhar para os hebreus do Antigo Testamento, não como um povo totalmente desconectado da realidade que vivemos hoje na Nova Aliança. Ele trabalha figuras, ele estabelece claros paralelos. Ele diz que quando comeram do maná, que é chamado o pão de Deus, ele trabalha a ideia e o conceito de que comeram de um alimento espiritual. Quando beberam da água que saía da rocha, o apóstolo Paulo trabalha aqui uma outra figura, dizendo que eles beberam da bebida espiritual. E ele diz algo que não é literal, você não encontra isso de forma literal no Velho Testamento, que eles beberam de uma rocha espiritual que os acompanhava. Você não vai ler o Velho Testamento e ver uma pedra móvel acompanhando a nação, mas ele trabalha toda uma figura. Ele diz que eles foram batizados tanto na nuvem como no mar, e ele está estabelecendo um paralelo do nosso batismo nas águas e no Espírito Santo. E ele cria essa conexão para mostrar que assim como eles falharam, nós também podemos falhar, mas que o registro da falha deles está lá como uma advertência para que nós não venhamos a repetir o mesmo erro. Então, a partir dessa ideia e desse desenho estabelecido por Paulo, que eu acho que dá a ótica e a perspectiva de como a gente olha para esses relatos do Velho Testamento, eu queria separar aqui 3 exemplos. Nos 3, nós vamos ver que a fala dos israelitas muda, mas a essência da crença errada deles, ela apenas vai se repetindo com uma roupagem diferente. O primeiro episódio está registrado em Êxodo, no capítulo 14, e eu vou ler dos versículos 10 até o 14. Isso acontece logo depois que a nação de Israel saiu do Egito. Esse é outro paralelo muito forte. Por exemplo, uma das maiores figuras de redenção que a gente encontra no Velho Testamento é a saída da nação de Israel no Egito, por ocasião da celebração da primeira Páscoa. Todos eles estavam debaixo de um tirano que os escravizava, o faraó, e eles foram libertos na noite em que o cordeiro da Páscoa foi imolado. Eles saem do Egito e Deus faz declarações sobre eles. Isso está registrado em Êxodo 19, 5 e 6, falando que agora eles passam a ser o povo de Deus. Qual é o paralelo? Nós também estávamos escravizados debaixo de um tirano. Colossenses 1 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e chama Cristo de o nosso Cordeiro Pascal. E diz que a morte, o sacrifício, o derramar do sangue de Jesus está para nós como o derramar e o aplicar do sangue do Cordeiro da Páscoa nas casas estava para eles.
O apóstolo Pedro faz declarações sobre nós, 1 de Pedro 2,9, que são a repetição das mesmas palavras de Êxodo 19, 5 e 6. Vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, imagine um povo que acabou de viver o desenho do Antigo Testamento de redenção, mas olha como ele se comporta. Ao saírem do Egito, a Bíblia diz que Deus os tirou com mão forte, com sinais, com prodígios, com milagres. Eles reagem dessa forma. Êxodo 14, de 10 a 14. E chegando o faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Depois de faraó deixá-lo sair, ele muda de ideia, se arrepende, e agora persegue os israelitas com seu exército. O texto diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Qual a atitude do povo? É uma consciência errada, equivocada, né? De que o Deus que começou a boa obra iria simplesmente abandoná-los no meio do caminho. O posicionamento de Moisés, conhece a Deus, é completamente diferente. O texto sagrado diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Qual a convicção de Moisés? Aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Deus não tirou vocês do Egito para simplesmente virar as costas ou abandonar no meio do caminho. E ele demonstra essa convicção, mas a maioria coloca em xeque o caráter do próprio Deus, né? Como se Deus simplesmente tivesse apenas demonstrado uma bondade inicial para puxar o tapete deles depois. Embora a gente, olhando de forma fria o comportamento deles, a gente pensa: erraram feio. A verdade é que eu e você estamos sendo advertidos para que a gente não pense de forma errada a respeito de Deus. Aquele que começou a boa obra, ele há de terminá-la, ele há de concluir. Mas de repente a gente pensa: bom, mas era a primeira vez, estão conhecendo Deus, eles ainda não entendem direito, né, como são essas coisas. E o que é que eu e você precisamos observar? Que os exemplos mostram que eles continuam errando. A minha expectativa ao olhar um texto desse era dizer: aprenderam, mas parece que não. Êxodo 16, logo depois, né, um episódio que não demorou muito, quando eles estão partindo, levantando acampamento de Elim, eles começam a reclamar que agora Deus abandonou, não para morrer pelas mãos dos egípcios, mas para morrer de fome. Então eu vou ler Êxodo 16, versos 3 e 4. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção de cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. A partir desse dia, a provisão diária do maná, o pão do céu, está estabelecido. E Deus está dizendo: eu não tirei vocês do Egito para fazer com que vocês morram de fome. Eu sou aquele que começou a boa obra, eu sou aquele que vai continuá-la. Aí você pensa: depois da segunda vez, esses cabeção aprenderam a lição. Não. Agora só muda desculpa. O capítulo 17, o seguinte, mostra que quando eles chegam em um lugar chamado Refidim, o problema é que agora não tem água. E a conversa muda. Êxodo 17, eu vou ler de 2 a 7. Diz assim: então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo, leve com você alguns dos anciãos de Israel, leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, significa contenda e murmuração, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo:
está o Senhor no meio de nós ou não? Ou seja, a conclusão errada, equivocada, de que Deus os tirou do Egito para matá-los de sede, agora não é matá-los pela mão dos egípcios, agora não é matar de fome, agora é de sede, é sempre uma roupagem ou uma desculpa diferente da mesma manifestação de incredulidade. Ele não está no nosso meio. Ele nos abandonou. Então, eu selecionei, como disse, apenas 3 exemplos. Estava lendo, estudando com calma o Pentateuco nos últimos meses, e eu fiquei assim, abismado com a quantidade de vezes que a Bíblia relata esse comportamento dos hebreus. E quando a Bíblia começa a falar demais a respeito de um assunto, nós saímos do nível informação para ênfase. É outra coisa. E aqui eu e você precisamos compreender que esses exemplos estão escritos para que nós não erremos como eles erraram. Nós precisamos, como Paulo, entrar num nível de convicção e dizer de boca cheia: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Em segundo lugar, nós precisamos entender 2 elementos aqui, ou os 2 lados da mesma moeda, que é a parte de Deus no processo e a nossa. Eu chamo isso de interação, de cooperação. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, eu vou ler dos versículos 22 a 24, a Bíblia faz distinção entre a parte divina e humana, por exemplo, no processo de santificação. No verso 22 de 1 Tessalonicenses 5, Paulo diz assim: abstenham-se de toda forma de mal. É uma ordem clara, direta, aponta a nossa responsabilidade. Eu e você, cada um de nós servimos o Senhor. Nós temos que nos abster de toda forma de mal. Não é pedir que Deus faça com que a gente se abstenha. Nós temos que nos abster, ponto final. Agora olha o verso 23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora fala da parte de Deus no processo. O Deus da paz santifique vocês. A santificação não é um ato unilateral de Deus, porque nós sabemos que temos que nos abster do mal. Mas também não é um ato unilateral humano, porque sabemos que existe a parte de Deus nesse processo. Mas depois de falar das duas, olha a conclusão de Paulo no verso 24. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. A ideia de chamado na Bíblia, ela é repetida muito mais no Novo Testamento em relação ao próprio convite à fé do que só ao ministério. A maior parte do tempo a gente pensa na palavra chamado só ligado ao ministério. Mas quando ele diz fiel é o que vos chama, está falando daquele que nos atraiu, aquele que nos proporcionou pelo convite do Evangelho um encontro com ele. Mas a Bíblia diz fiel é o que vos chama, o qual também fará. Quem começou a obra da salvação vai continuar agindo, vai continuar fazendo. Mas esse processo de que quem começou continua, não só revela a fidelidade de um Deus que está acima de qualquer suspeita, mas também aponta para a nossa parte e a parte de Deus. Então eu quero voltar no exemplo de 1 Coríntios 10, que nós começamos a ler. E a gente leu do verso 1 ao 6, e agora eu quero voltar ali no versículo 7. Nós vamos ler do 7 ao 13. Paulo diz assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. E não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles o fizeram, e foram mortos pelas serpentes. E não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles, para servir de exemplos, e foram escritas como advertências a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Depois de falar de tudo isso, que envolve responsabilidade humana, não sejam idólatras, como eles foram, não pratiquem imoralidade, como eles fizeram, não ponham Cristo à prova, como ocorreu com eles, não fiquem murmurando. Todas essas declarações apontam para a responsabilidade humana. Os exemplos estão aqui para nos advertir a respeito de não fazer o que eles fizeram de errado, para que a gente faça o certo. Depois de dizer tudo isso, entra o verso 12. Por isso, e aqui nós temos uma clara expressão de ligação entre todo o raciocínio que foi construído até agora da responsabilidade e um direcionamento prático. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Outra tradução diz, cuide para que não caia. Eu e você somos responsáveis por permanecermos de pé diante do Senhor e não cair. Por favor, diga amém. Amém. Mas não estamos sozinhos no processo. Olha o verso 13. O verso 13 diz assim,
não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Eu tenho visto ao longo da caminhada muita gente que simplesmente não consegue acreditar que o que nos chama também fará. Que o Deus que nos perdoou e libertou de determinados pecados não vai, alguns acabam entrando nesse erro, não vai continuar nos dando a capacidade de vencê-los. Eles acreditam que Deus começou a fazer algo bom, mas que em algum momento Ele vai nos abandonar. E Paulo começa a dizer algo que eu e você precisamos entender. E diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Na cabeça de muito crente, tentação é algo sobrenatural, é terrivelmente maligno, diabólico, infernal, portanto eles acabam concluindo, imparável. Mas eu quero te dizer, a Bíblia diz que a tentação não é sobrenatural, ela é natural. Não sobreveio tentação que não fosse humana. E diz, e o Deus que é fiel ainda não permite que seja maior do que sua capacidade de dizer não. Agora, infelizmente, alguns crentes acreditam que a tentação é sobrenatural. Um dia eu estava tentando explicar isso, o irmão falou, mas a Bíblia não chama o diabo de tentador? Falei, sim, e a mesma Bíblia diz em Tiago 1,13 que cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Falei, a tentação não é uma força externa que o diabo põe dentro de você. Ele é chamado de tentador porque ele pega o cardápio para pôr debaixo do seu nariz e provocar o que está dentro de você. Mas a tentação é humana. O fomentador pode ser um ser espiritual, mas a tentação é humana. Me deixe te dizer o que é sobrenatural. Sobrenatural é o livramento. A Bíblia diz, o Deus que é fiel e não permite que a gente seja tentado acima das forças, junto com a tentação vai prover o escape, vai prover o livramento. Existe uma graça poderosa, capacitadora para mim e para você. Agora, se o crente acredita que a tentação é sobrenatural e o escape é natural, como é que ele vai viver a vida de santidade? O entendimento errado vai gerar em você uma fé errada, a fé errada vai te levar para o lugar ou para o resultado errado. Mas o entendimento correto vai gerar em você uma fé correta, que vai te levar para o lugar ou para o resultado correto. Se nós entendermos que ainda que tenhamos responsabilidade, há um Deus dizendo, eu sou fiel, eu não abandonei vocês vendido à sorte do pecado. Dietrich Bonhoeffer, o grande teólogo alemão, dizia, uma graça que nos livra da condenação de um pecado cometido, mas não do poder do pecado hoje, é uma graça barata. Gente, há algo extraordinário na graça de Deus. Nós vamos falar disso mais para frente, que em novembro estou lançando um livro chamado Graça Transformadora. Mas hoje eu vou me conter e ficar aqui no assunto. O que eu e você precisamos entender, que assim como em 1 Tessalonicenses, quando diz fiel o que vos chama, o qual também o fará. Aqui de novo, ao dizer Deus é fiel, ele está falando de um Deus que começou e não nos abandona no processo. Ele continua. Aliás, a Bíblia diz que ele é fiel mesmo quando não somos. Né? Paulo declara isso a Timóteo. Então, o que eu e você precisamos entender é que isso não fala de unilateralidade da obra dele, mas mostra que, da parte dele, seguro, o que eu e você não podemos é deixar de cooperar e interagir, porque nossa infidelidade nos impede de desfrutar a fidelidade dele. Então, o que eu e você precisamos é, de fato, compreender que se, por um lado, temos a responsabilidade de cuidar para permanecer de pé e não cair, por outro, há recursos da parte de Deus para que a gente consiga cumprir a responsabilidade. As frases não são contraditórias, elas são complementares. Fala de uma responsabilidade para a qual Deus não nos abandonou. Ele provê recursos para nos ajudar, de maneira que a gente possa cumprir aquilo que é esperado de nós. Aliás, quando Paulo falava da forma como Deus agia na vida dele, ele também comunicava isso. 2 Timóteo 1,12. Ele diz, por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me vergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu amo essa declaração. Nós não estamos crendo em algo, nós cremos em alguém. Nós não cremos numa coisa, nós cremos numa pessoa. E essa pessoa está acima de qualquer suspeita. Ele é fiel. Depois eu sei em quem tenho crido, ele diz, eu estou certo. Outra tradução diz, estou bem certo. Aqui, de novo, ele está externando o quê? Convicção. Eu estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Outra tradução diz, guardar o meu depósito. Ainda que haja a responsabilidade humana, ele está dizendo, tem recursos da parte de Deus. É lógico que na mesma epístola, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,7, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Está falando de responsabilidade humana. Não foi Deus que combateu o combate. Não foi Deus que encerrou a carreira. Não foi Deus que guardou a fé. Foi Paulo.
Mas ele dizia, mas ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado. Então, há recursos, e eu e você precisamos entender essa combinação, olhando para um Deus que é fiel e que, por causa da sua fidelidade, provê tudo o que eu e você precisamos para que a gente continue. Então, se os egípcios se levantam depois de Deus nos tirar de lá, ele tem vitória para conceder. Se existe fome, ele tem provisão de comida. Se existe sede, ele tem provisão de bebida. Todas as dificuldades que nós possamos enfrentar ao longo do caminho, nós precisamos ter certeza, temos a responsabilidade de enfrentá-las, lembrando quem é o Deus que nós servimos. Aquele que começou é fiel para terminar. A fé, ela precisa se apoiar no caráter de Deus. Dito isso, vamos para o terceiro e último aspecto, que, como eu disse, é a parte principal do que eu quero destacar aqui. Estamos falando a respeito de confiança, de uma convicção que ela realmente se estabelece em cima do elemento confiança. A fé, ou confiança, ela não é um ingrediente necessário só para que a gente se aproxime de Deus. Ninguém vai discutir isso, né? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ninguém vai discutir que a fé é necessária para que a gente se aproxime de Deus. O que muitas vezes nós não percebemos é que a mesma fé que nos aproximou é necessária para que a gente não se afaste, depois de ter se aproximado. Olha o que Hebreus capítulo 3 nos diz, do versículo 12 até o 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Uma versão mais clássica, como Almeida atualizada, diz para que não haja em vós um perverso coração de incredulidade. A palavra no original grego, apistia, ela fala de infidelidade, de falta de fé, de descrença, de incredulidade. Então, não importa a maneira como vem esse rótulo. Quando ele diz, tenham cuidado, irmãos, está dizendo responsabilidade humana. Em relação a quê? Que não haja em nós um coração descrente, de incredulidade, que o leve a se afastar do Deus vivo. Porque assim como a fé aproxima, a incredulidade afasta. Ele diz, pelo contrário, o que é o contrário? Não se afastar, permanecer pertinho, coladinho, como diz o mineiro, garrado nele. O texto continua e diz, pelo contrário, animem uns aos outros todo dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, e aqui nós temos o elemento condicional, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A Bíblia não nos orienta apenas começar a crer, mas permanecer crendo. O apóstolo Paulo fala de pessoas que naufragaram na fé. Elas começaram bem, como ele diz aos Gálatas, vocês começaram bem. Quem os impediu de continuar correndo? Então não é apenas a forma como eu e você começamos, mas nós precisamos entender a maneira como continuamos e terminamos. Quando Paulo diz, eu guardei a fé, não faz o menor sentido alguém declarar, guardei a fé, se não é possível perder a fé. Eu vejo muita gente tentando negar a possibilidade de perder a fé. A própria declaração de Paulo de um naufrágio. Alguém entrava num navio atracado num porto, com o propósito de fazer uma jornada que, concluída, o permitiria, né, desembarcar no porto, no destino, com segurança. O que era o naufrágio? É quando essa jornada era abortada. Ele pega esse meio de transporte conhecido da época, usa como uma figura para falar da fé, que muitos não estão terminando a jornada, estão perecendo no caminho. Nós temos a responsabilidade de guardar firme até o fim a mesma confiança. Quando os israelitas estão saindo do Egito, eles estão empolgados, vendo o que Deus está fazendo, estão crendo, mas no meio do caminho eles começam a perder a confiança. E a Bíblia diz, Deus não se agradou deles. Essa é a razão pela qual ficaram prostrados no deserto. E Deus não quer que nenhum de nós fique prostrado ou perdido pelo meio do caminho. Mas para isso nós precisamos manter a confiança. Em Romanos 1,17, a Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Não é só fé para começar, é fé progressiva, é cada vez mais fé, é guardar até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora, falando disso, eu quero voltar naquele quarto exemplo dos israelitas que eu disse que daria. O que a gente aprende a respeito da atitude deles? Hebreus 3,19, por exemplo,
logo depois desse texto que nós falamos de guardar a confiança, diz que eles não puderam entrar em Canaã, terra prometida, por causa da incredulidade. Não viveram o desfecho e a conclusão do Deus que começou a boa obra, porque faltou confiança. Agora, em Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Então, no livro de Deuteronômio, você vai ter a repetição não só dos principais mandamentos, mas do que a gente pode chamar dos highlights, os melhores e piores momentos da saída de Israel do Egito até a chegada em Canaã. Logo no capítulo 1 de Deuteronômio, dos versos 26 a 32, Moisés fala a respeito da atitude deles e diz assim: porém vocês não quiseram ir. Está falando na hora que era para entrar na terra prometida. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor. Guarde a palavra rebelde. Mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas. Guarde a expressão murmurando. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos anaquins. Observe que é o mesmo discurso. Só que antes era: Deus nos tirou do Egito para que a gente morra pela mão dos egípcios. Depois mudou: Deus nos tirou do Egito para que a gente morra de fome. Depois mudaram o discurso para: Deus nos tirou do Egito para que a gente morra de sede. E mesmo Deus provendo recursos para vencer tudo aquilo, agora ele diz: não, agora nós entendemos, era para morrer pela mão dos amorreus, dos cananeus. Quer dizer, eles continuam fixos na mesma sensação de abandono. De novo, o Moisés, o cara como Paulo diz: estou bem certo, eu sei quem tem crido. Moisés diz: então eu lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que vocês viram que Ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a esse lugar. Moisés olha para aquele povo e diz: gente, lembra o que ele fez no Egito, lembra o que ele fez no deserto. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus tem dado provas de que momento nenhum abandonou vocês. Joga essa bobagem fora, joga essa incredulidade fora. Ele está chamando o povo a um lugar de convicção. Mas ele diz no 32, mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Quando ele está dizendo: e nem assim vocês creram, ele mostra que aquela declaração de Hebreus 3,19, não puderam entrar pela incredulidade, não era só a falta de acreditar que Deus daria recursos para vencer. Era uma falta de confiança em Deus, no sentido de imaginar: Ele não estará conosco como esteve no início. Agora, Moisés fala algo que poderia ter ajudado a eles e pode nos ajudar. Ele diz: lembra o que Deus fez no deserto. Lembra o que Ele tem feito ao longo do caminho. Gente, eu lembro de um dia que eu estava desanimado. Eu acho que isso deve acontecer com os crentes aqui em São Paulo também, não só lá no Sul. Acordei, o dia estava meio branco e preto em vez de colorido, né? Eu estava num momento assim meio em crise com algumas coisas que eu queria ter visto Deus fazer depressa, ainda não tinha acontecido. E eu não sei explicar para você o nível de desânimo que eu estava. Mas encontrei um crente que lá no Sul a gente chama de aleluiado, daqueles empolgados, aqueles ligados no 220. Glória a Deus, pastor, que bom te encontrar. Estava pedindo a Deus essa oportunidade, queria te fazer uma pergunta. Eu só pensando: hoje não, me deixa em paz. Mas ele estava empolgado e eu vi que ele não ia parar. Ele falou: alguém me disse que o senhor deu um testemunho de que Deus fez isso, isso e isso na sua vida. É verdade? Eu falei: é verdade. Ele falou: o senhor pode me dar os detalhes? Eu pensei: eu já falei que é verdade. Aí eu dei os detalhes, mas assim, eram os detalhes um pouquinho mais só do que ele tinha. Mas ele começou a fazer perguntas e foi me fazendo explicar. Gente, à medida que eu comecei a relatar de forma detalhada o que Deus fez, alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Aí ele vira para mim e falou: mas uma outra pessoa me contou isso. É verdade ou é lenda urbana? Eu falei: esse finalzinho mudaram um pouquinho, mas o resto é verdade. O senhor também pode me dar detalhe? Lá fui dando detalhe, mas agora eu já não estou tão indisposto. Daqui a pouco ele nem estava me perguntando mais, eu dizia: deixa eu contar outra. E à medida que eu fui lembrando tudo que Deus fez ao longo do caminho, pensa num cara que terminou mais empolgado do que ele. Eu e você precisamos lembrar que aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai concluí-la, Ele vai terminá-la. Isso é confiança.
Agora, apesar da Bíblia mencionar que houve rebeldia, que houve murmuração, qual a raiz por trás de tudo isso? Incredulidade. Eu lembro que alguns anos atrás, um grande amigo que eu amo ouvir, o pastor Marcelo Jamal, falou, olha, o primeiro pecado lá no Éden não foi a desobediência. Eu pensando, como não? Tu tá maluco? Deus disse para não comeram, foi a desobediência. Ele disse, só desobedeceram. Ele falou, a desobediência foi o fruto de uma raiz, só desobedeceram por causa da incredulidade. Ele diz, o primeiro pecado foi a incredulidade. Quando você relativiza o que Deus falou, você começa a questionar se vai obedecer ou não. Por que o povo foi rebelde e não quer entrar na terra? Porque começou a desconfiar de quem deu a ordem para entrar e lutar. Por que depois eles estão murmurando e reclamando? Deus nos tirou do Egito para que a gente morra pela mão dos amorreus. Desconfiança, incredulidade. E sabe, nós precisamos guardar o nosso coração para que ele não se torne mau e descrente a ponto de se afastar do Deus vivo. E para isso, nós temos que guardar firme a confiança. Para a gente terminar, qual é uma definição prática, pastor Luciano, de confiança no contexto de tudo que o Senhor nos falou hoje? Então eu quero falar de dois aspectos, ou de duas atitudes que para mim envolvem essa confiança em Deus. Primeira, a convicção de que Ele não nos abandona. Você pode repetir isso? Diga comigo, a convicção de que Ele não nos abandona. Hebreus 13:5, citando o Antigo Testamento, diz, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais te abandonarei. Gente, olha isso, de maneira alguma. Nunca, jamais. Ao que eu e você precisamos carregar essa convicção. O Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça chuva, faça sol, dia de eclipse, ele diz, todos os dias eu estarei com vocês. Tem circunstâncias, gente, que vão ser extremamente desconfortáveis. Vão surgir aqueles momentos onde eu e você vamos procurar por pessoas que a gente queria que tivesse ao nosso lado e não vamos encontrá-las. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado, ninguém compareceu, todos me abandonaram. Diz, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Se há algo que eu e você podemos confiar, é o compromisso dele de não nos abandonar. O primeiro aspecto da confiança é a convicção de que ele não nos abandona. A fé se apoia no caráter de Deus. Um Deus está acima de qualquer suspeita. Mas em segundo lugar, é a decisão de não desistir de Deus. Ou seja, se Ele não me abandona, não há motivos para que eu o abandone. Se eu confio no caráter dEle, eu não desisto dEle. Eu vi amigos na adolescência desistirem da caminhada de fé. Desviarem, porque diziam, em algum momento não vou aguentar mesmo. Eu vou chutar o balde, daí Deus vai me chutar fora, então já estou antecipando. Eu dizia para os caras, se Ele me chutar, Ele que me chute com força, porque senão eu agarro no pé dele e não largo de jeito nenhum. Sabe, nós precisamos de uma decisão de não desistir, de não abandoná-lo também. Olha o que Hebreus 10, de 35 a 39 diz sobre isso. Ele diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Se confiança não pudesse ser perdida, não haveria tantas advertências como nós estamos ouvindo. Mas ele está dizendo, não perca, porque ela tem uma grande recompensa. Eu e você precisamos ser consequentes, não inconsequentes como Esaú foi. Trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Tem gente abandonando a Deus por um momento de prazer, jogando fora o verdadeiro prazer de toda a eternidade. Tem gente abandonando a Deus por causa de um momento de desgosto, né? E simplesmente perdendo sua confiança. A Bíblia está lembrando a mim e a você. Ela tem uma grande recompensa. Um dia eu e você vamos atravessar os portais da glória. Amém. E quando o Senhor Jesus nos olhar nos olhos, dizer, servo bom e fiel, entra. Meu amigo, naquele momento, não importa o perrengue que você passou, a dificuldade que você enfrentou, como disse Paulo, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de se manifestar. Paulo se refere, quando ele escreve 2 aos Coríntios, ele faz uma lista de tribulação que dá um desespero na gente que não passou e só está lendo. Mas ele chama isso de leve, diz a leve e momentânea tribulação. Outro dia eu pensei, falei, tu tá maluco, Paulo? Apanhou a vida inteira, chama de momentâneo. É momentâneo se você compara com a eternidade. E ele chama de leve porque ele está pensando na ilustração da balança romana.
Num prato, tribulações. Por que ele chama de leve? Porque diz, do lado de cá tem o peso da glória. E diz, a glória pesa mais. Eu não sei como cada um de nós vai agir quando cruzar o portal da glória. Eu fico imaginando se me será permitido, ou se eu vou lembrar disso no dia. Mas eu tenho vontade de, no momento em que eu cruzar o portal da glória, dar uma olhada para trás com desdém. Com vontade de rir dos momentos difíceis. Né? Se eu vou poder, diante do Senhor Jesus, fazer aquele gesto de yes e dizer, valeu a pena. Há uma grande recompensa. Eu não vim aqui hoje te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em vocês, eu não vim falar da sua desconfiança, eu só vim dizer, não perca a sua confiança. Ela tem uma grande recompensa. Mas o autor continua e diz, vocês precisam perseverar. E a ideia de perseverar é continuar confiando, com ou sem sentimento, com ou sem vontade, mas por determinação. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E agora vem a citação de uma porção do livro do profeta Abacuque. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Está falando da vinda de Jesus. Ele diz, mas o meu justo viverá da fé. Como nós falamos antes, não é só converterá pela fé, viverá da fé. É fé do começo ao fim. E depois de dizer isso, o autor afirma, se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. A mesma fé que nos trouxe ao lugar de salvação tem que ser mantida para nos preservar. E eu e você precisamos tomar essa decisão, não perder a confiança. É olhar para o Senhor e dizer, da mesma forma como o Senhor não me abandona, eu também não te abandono. Estamos juntos e misturados, como dizem por aí. Eu quero concluir só lembrando você que a visão que nós precisamos ter de Deus é de alguém que está acima de qualquer suspeita. Porque muitas vezes a dor de determinadas circunstâncias pode nos fazer colocar em xeque o caráter de Deus. Jó e sua esposa passaram pelos mesmos momentos difíceis, pelas mesmas dores. Mas a mulher dele olha para ele e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Naquele momento, com o coração doído, ela age como quem disse, não está fazendo tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, desista dele. Jó fala para ela o que muito marido já quis falar para sua esposa. Você fala como uma louca. Não só você vai encontrar no livro de Jó frases como, ainda que ele me mate, eu louvarei. Mas você vai encontrar a declaração, eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. É como se dissesse, estou entendendo nada do que está rolando, mas eu confio nessa pessoa. Lutero, o grande reformador, diz, posso não conhecer bem o caminho, mas conheço bem o meu guia, ponto final. Dá para confiar nele. E quando nós decidimos andar com a fé e confiança se apoia no caráter de Deus, as coisas são mais simples. E se eu e você em algum momento começarmos a olhar pelas circunstâncias e tentar julgar Deus por ela, nós vamos nos meter em problemas. Quando a nação de Israel viveu o ápice da apostasia, a ponto de serem julgados, viverem no cativeiro babilônico, muitos deles começaram a dizer, acabou a nossa esperança. Se um dia tivermos oportunidade de restauração, agora não tem mais. E aí Deus retruca eles. Jeremias 29:11, Deus diz, ei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Deus está dizendo, vocês não sabem nada a respeito de mim. Na minha cabeça ainda imagino, não sabe de nada, inocente. E diz, eu é que sei, são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. No pior momento que eles viviam, agora acabou, agora lascou tudo. Ele está dizendo, se vocês se voltarem para mim, eu continuo sendo aquele que começou e que quer terminar. Da minha parte eu não abandono. Da minha parte eu sou o mesmo. Eu continuo e permaneço o mesmo. E vocês precisam acreditar nisso. Eu quero que você se coloque em pé para nós orarmos. Mas antes de orar eu quero falar uma última coisa que me inspira. Quando Elias foi levado ao céu, os filhos dos profetas procuram Eliseu e dizem, deixa a gente procurar o corpo do homem de Deus. Pode ser que Deus jogou ele num monte, num vale. E Eliseu fica dizendo para eles, deixa disso. Eles insistem, Eliseu, deixa quieto. A Bíblia diz que apertaram tanto com ele que ele diz, vai. Depois de 3 dias de busca, aquela turma volta e diz, nós não encontramos o corpo. E aí Eliseu faz o papel da mulher no casamento. Eu não falei? Eu não disse. Todo marido sabe, se não ouvir o conselho da esposa, tem a grande chance da história terminar desse jeito. O cara diz, eu falei, eu te disse.
O que é que está por trás dessa história? Aqueles caras estão dizendo, Deus pegou Elias para descartar em algum canto. Eliseu está tentando dizer, vocês estão malucos? Deus não trata nenhum de nós como se fosse um copinho plástico descartável que depois de tomar água joga fora. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Ele não toma o Elias para jogar no meio do caminho, ele não tira um povo do Egito para simplesmente abandoná-los no deserto. Ele não tirou e não chamou a mim e a você, a não ser com a intenção de manifestar que fiel é quem chama, o qual também fará. E que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Tudo que eu e você precisamos é confiar nesse Deus. Enquanto confiamos, fazer a nossa parte.